Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não a nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Assentai-vos. A 20 minutos no máximo. Quando eu abro a Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo 5, a partir do versículo 7, 4, versículo 7, o apóstolo Paulo vai apresentar aqui uma analogia. O apóstolo Paulo vai apresentar uma figura de linguagem. Ele vai dizer que temos um tesouro em vaso de barro. O que me chama a atenção, pastor Robert e igreja, que a Bíblia tem vaso de ouro, a Bíblia tem vaso de bronze, a Bíblia tem vaso de prata. Só que Paulo vai dizer que nós temos um tesouro em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não a nós. Aí o que me arremete, Marcos, a questionar e a perguntar é: por que o tesouro está em vaso de barro e o tesouro não está num vaso de ouro, de prata ou de bronze? Eu não sei se você já teve um vaso de barro em casa e você deixou ele cair. Se ele não se quebrar todo, ele trinca, não tem para onde correr. O vaso de barro, dependendo da altura, da força que ele cair, se ele não se quebrar todo em pedaços, trincar, ele vai trincar. Porém, se você tiver com um vaso de ouro e ele cair, ele não quebra, dificilmente vai amassar. Se você tiver com um vaso de prata, também não quebra. De bronze, também não quebra. Missionária, então por que o tesouro não está dentro de um vaso que é difícil de quebrar? O tesouro, glória, vai estar dentro de um vaso que tem fragilidade. O vaso de barro é um vaso que tem fragilidade. E o apóstolo Paulo, usando uma analogia, uma figura de linguagem, está dizendo: temos. Então ele está dizendo: eu sou o vaso de barro, você é o vaso de barro, nós somos o vaso de barro. Um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus. Aqui vai um dos motivos porque o diabo nos odeia. Porque o diabo tem um corpo, abre aspa e fecha aspa, de glória. O diabo tem um corpo espiritual. O diabo tem um corpo imortal. O corpo do diabo, com o tempo que se passa, não se desgasta com o corpo do ser humano. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus. Ainda que o barro seja fraco, frágil, caiu,
quebrou, Deus coloca o tesouro no vaso que é frágil. Deus não coloca o tesouro num vaso que tem resistência como ouro, como prata e como bronze. Aí o diabo nos odeia. Eu não sei se tu vai pegar isso aqui, porque ele olha para o pastor Robert e o mundo espiritual diz: fraco. Ele olha para a Patrícia, o mundo espiritual diz: fraca. Ele olha para a pastora Isabel, o diabo, e o mundo espiritual: fraquinha. Aí o céu: mas tem tesouro. Aleluia! Aí Paulo vai dizer assim: quando eu penso que estou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas. Paulo está dizendo: o vaso é fraco, o vaso é frágil, mas carrega um tesouro. Então Paulo está dizendo, missionária, que com toda a nossa fragilidade, a gente carrega um tesouro da parte de Deus. Só que a questão da fragilidade, pastor Isabel, é para o vaso não se gloriar. A questão da fragilidade é para o vaso entender: eu até carrego um tesouro, mas a excelência do poder é dele. Ai, meu Deus. Eita. Se bota num vaso de ouro, vai achar que é dele. Se bota num vaso de prata ou de bronze, vai achar que é dele. Mas é um vaso de barro que é frágil, está carregando um tesouro. Eu quero ver quem vai pegar isso aqui. Por ser frágil, pastor Robert, e está carregando um tesouro, o vaso vai entender: se eu estou carregando um tesouro e o meu vaso é frágil, eu não posso. Quem é que é pastora? Eita, quem está entendendo isso aqui? Eu não posso cair, Patrícia, porque eu estou carregando, arrepiou aqui, porque eu estou carregando um tesouro, e eu sei que eu sou um vaso frágil. Se eu cair, o vaso se quebra, e esse tesouro vai embora. Aí Paulo vai dizer assim: aquele que está de pé. Deus, eu estou arrepiado. Rementia. Calará-se. Cuide para que não caia. É por isso que a gente tem que vigiar para não cair, por causa do tesouro que a gente está carregando. Eita glória. Então tudo que o diabo deseja é ver a nossa queda, porque através da nossa queda o vaso se quebra, e se o vaso se quebrar, o tesouro vai embora. Quem está entendendo isso aqui? Mas sabe o que eu acho lindo? Que a Bíblia vai dizer assim: Jeremias, levanta e desce. Para onde? A casa do oleiro. Ali te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias, levanta e desce. Quando cheguei na casa do oleiro, ele estava trabalhando no vaso. E o vaso era de quê? Barro. E a Bíblia vai dizer que o vaso se quebrou. Só que o vaso se quebrou e estava na mão de quem? Do oleiro. Aí o texto vai dizer que o oleiro vai fazer um vaso novo. O vaso ali estava no processo. Pega isso aqui, porque é revelação e a palavra rema. O vaso, quando se quebra, Márcio, estava no processo. É por isso que o oleiro vai fazer um vaso novo. O vaso ali não estava cheio, estava vazio, porque estava no processo.
processo. O processo é para o vaso ficar preparado para depois ser. Eita glória! O processo é para o vaso ser preparado para depois ser cheio. Porque depois que o vaso é cheio, não pode fazer mais. Enquanto o vaso está vazio, no processo ele cai, ele quebra, tem como fazer outro, está vazio. Mas depois que ele está cheio, se quebrar o que está dentro, vai para fora. Pega isso aqui, eu não sei se você vai levantar dessa cadeira. O primeiro processo do vaso, igreja, é na olaria, sendo moldado. E depois ele tem que passar pelo fogo. Depois que passa pelo fogo, é para poder ser cheio. Paulo está dizendo que eu sou vaso. Paulo está dizendo que você é vaso. A gente passou pelo processo do sangue do Cordeiro. Mas quem é batizado com o Espírito Santo já passou pelo processo do fogo. Deixa eu ver se tem fogo no teu vaso. Espírito Santo de Deus, aleluia! Glória a ti, Pai. Glória a Deus. Meu Pai eterno. Agora que o vaso está formado, lança no fogo. E toma-lhe calor. Toma-lhe fogo. Só que quanto mais fogo no vaso, mais ele fica resistente. Eita, meu Deus do céu. quanto mais fogo no vaso, mais ele tem valor. Quem aqui já foi queimado pelo Espírito Santo de Deus? Então a gente carrega o que? Um tesouro. Ainda que o vaso seja frágil, fala-se vigia, para não cair. Porque caso você não saiba, com toda a fragilidade, com a coluna do jeito que está, com o joelho do jeito que está, tu carrega o tesouro. Assentados que eu vou terminar. Oh glória, estou sentindo Deus aqui, pastor. Aí a pergunta é: que tesouro é esse? Porque o vaso já foi explicado. Que tesouro seria esse? Aqui é no plural. O primeiro tesouro que a gente carrega, lá em Gênesis, pastor Robert, capítulo 2, verso 7, Deus vai fazer o homem da onde? Do barro. O vaso que eu estou pregando é de quê? Barro. Está ali um homem formado. Da onde? Formou o homem, o vaso de barro. Agora que está formado, eu tenho que colocar o quê? Um tesouro. Porque temos um tesouro em vaso de barro. Pega isso aqui. Metaforicamente, uma metáfora. Deus vai descer, vai olhar para o vaso de barro. Deixa eu colocar o tesouro. O texto diz em Gênesis que Deus sopra o fôlego de vida. A palavra hebraica ali para fôlego de vida é espírito. Então o primeiro tesouro que o homem carrega é o fôlego de vida que veio da parte de Deus, que é o espírito que há no homem. Falei isso com Samuel hoje lá em casa. Eu estava lá. Então nós temos um tesouro em vaso de barro. Gente, é simples, mas pega isso aqui. Meu Deus. Patrícia, filha, a coluna está incomodando? Mais ou menos? Quem aqui está sentindo calor, gente? Está incomodado? Levanta a mão. Eu estou, está calor. Quando a coluna ataca, pastor Robert? Esse dia minha lombada estava atacada, irmãos. Eu vou para o YouTube e começo a fazer fisioterapia. Olha isso aqui. Max, olha como é que é a inversão de valores. Se eu tivesse 1 milhão para te dar hoje, você aceitaria? Ser sincero, não vai falar o caboclo e ver o coração, né?
Depois que fala falado hoje. Você aceitaria ou não aceitaria? Com certeza. Agora, se eu colocasse uma condição, eu te dou R$1 milhão hoje, mas para você aproveitar hoje, porque amanhã você morre. Você prefere R$1 milhão para aproveitar hoje ou a vida da manhã? Então significa que ainda que amanhã você esteja pobre, vale mais do que o milhão. Do que R$1 milhão que eu te der hoje, porque o mais importante é o fôlego de vida. A gente passa por várias dificuldades, passamos por várias problemáticas, mas quando eu olho um pouquinho para trás e vejo tanto de gente que está lá atrás e eu ainda estou aqui, Meu Deus, você ainda está aqui, aleluia. e nós temos o fôlego de vida, é um tesouro que a gente tem que agradecer todos os dias. Então, o fôlego de vida foi algo que Deus soprou na narina do homem, do vaso. Então, o primeiro tesouro que a gente carrega é o fôlego de vida, que é o Espírito. Pastor, qual é o segundo? A palavra. E qual é o terceiro? O Espírito Santo de Deus. Quando a gente se converte, automaticamente a gente começa a carregar a palavra. E quando a gente se converte, automaticamente o fôlego de vida lá atrás que foi soprado, o tesouro, ele é preenchido com o Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que professa fé tem o Espírito de Deus habitando no nosso espírito. Então a gente carrega um tesouro. Fala assim: fôlego de vida, a palavra e o Espírito Santo de Deus. Termina aqui. Termina aqui, diante de Deus, 5 minutos. Porque muitas pessoas param, porque não entende o tesouro que está carregando. Por que você parou? Porque eu ainda não tenho. Por que você parou? Porque eu estou passando por isso e por aquilo. Por que você parou? Porque eu ainda não sou. Para Deus pouco importa aquilo que você tem ou aquilo que você é. Para Deus importa aquilo que você carrega. Quando você entende aquilo que você carrega, você é diferenciado e nada te para. Segundo Reis capítulo 5, a Bíblia vai apresentar uma menina na casa de Naamã. O texto não diz, missionário, o texto não diz, Lili, se ela era casada, se ela era noiva, se ela estava na casa dos pais. O texto não vai dizer, mas o texto vai dizer que Naamã vai pegar essa menina e vai levar para a Síria. Ela era de Israel. Chegando na casa de Naamã, ela vai ser serviçal da esposa de Naamã. Gente, imagina, quem aqui tem filho, alguém sequestrar o teu filho e levar para outra nação, para ser escravo, para ser empregado, o dano que ia fazer nessa pessoa. Então a Bíblia não vai dizer se foi da casa dos pais, a Bíblia não vai dizer se ela era noiva, se ela era casada. A Bíblia diz que uma menina foi pega e foi levada. Olha para cá. Quando você entende aquilo que carrega, ela tinha de um motivo, Patrícia, para olhar para Naamã que morra dessa lepra. Meu Deus. Ela tinha de um motivo, diaconisa Lili, que Naamã apodreça nessa lepra. Só que o que ela estava vivenciando, a humilhação que ela estava passando, a dificuldade que ela estava enfrentando, não era maior do que a mensagem que ela carregava.
Ela vai olhar para Naamã, ele até me sequestrou. Ela vai olhar para Naamã, eu trabalho para a esposa dele, mas eu tenho uma mensagem. Eu estou sofrendo, mas eu vou liberar a mensagem. Eu estou na prova, mas eu vou liberar a mensagem. Anacalarandorrébia, tu está cheio de Deus, irmão. Tu deu um olho, se arrepiei todinho, misericórdia. Eu estou na provação, mas vou liberar a mensagem. Porque quando você entende que aquilo que você carrega é maior do que a prova que você está vivendo, aquilo que você carrega vale mais do que a doença que você está vivenciando, aquilo que você carrega vale mais do que a prova que tu está enfrentando. Você não para de pegar a mensagem. Libera o tesouro que você carrega. Libera o tesouro que você carrega. Mostra pro diabo que o vaso é frágil. Mostra pro diabo que tu está quebrado, mas o tesouro que eu carrego é mais forte do que aquilo que eu vou fazer. Eu vou liberar a mensagem. Na calaranda, rebaral, a terra. Não, mantria. Agora ela para. Aí o diabo olha para você e tu fala: Paulo, não, porque eu estou carregando o tesouro. Agora ele para. Está na prova, está na luta. Não vou parar, porque eu estou na prova, estou na luta, mas estou carregando o tesouro. E esse tesouro não é meu. Eita glória, eita glória, eita glória. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, estou todo arrepiado, Senhor. Oh, Espírito. Grande é a responsabilidade. Grande é a responsabilidade. Mas aqueles que entendem que estão carregando um tesouro não param por nada. Que essa palavra possa achar guarita no teu coração. Que essa palavra possa alimentar o teu espírito e a tua alma. E que você entenda, por mais frágil que tu seja, tu carrega um tesouro da parte de Deus. Você carrega um tesouro da parte de Deus. Coloque sobre os seus pés. Aplauda ao Senhor. Glórias a Jesus.